que Jesus é Deus, você está louco da cabeça? Você está doido falar que Jesus era Deus. Mas, quando você começa onde? Noé. Em Gênesis. E vem contando a história genealógica até chegar em Jesus. Ah, mas esse cara é Jesus? Esse cara era quem? Filho de Davi. Messias. Aqueles que os judeus esperavam. Aí os judeus falaram, peraí, opa! O cara chegou. E quem que eles esperavam? Por quê? Quem governasse na nação deles era... O que acontecia na época deles? São escravizados por Roma. Escravos de Roma. Dentro de sua terra. E eles queriam liberdade, libertação. O povo já foi escravo no deserto milhares de anos lá. Eles queriam liberdade, libertação da escravidão. E ainda não tinham. E aí a promessa de que eles serviriam como rei. O rei dos judeus. Foi escrito na placa onde ele foi crucificado. Então, Messias. Mateus fala sobre isso. Lucas fala sobre isso. Quando você começa a entender um pouquinho da história, né, você fala, mas você precisa ler para saber isso. Você precisa buscar um pouquinho de conhecimento. Aí, vai montar um sermão, opa, aí você já começa a falar, eu não falei nada de aplicação para vocês. Eu estou falando sobre o que a Bíblia está dizendo sobre ele. Você pode fazer tudo isso daqui numa mensagem, num sermão, e chegar no final e só dar uma aplicação. Você pode. Mas você poder contextualizar algumas coisas. Quando você fala sobre Mateus, sobre Marcos, sobre Lucas, também João, Marcos e João já mudam um pouco o foco. Tá? Marcos já muda um pouco o foco. Marcos fala alguns assuntos que os outros não falam. Tá? Algumas coisas que aconteceu no livro de Marcos, dentro do contexto histórico daquilo que eles estudam, os teólogos e tudo, é que Marcos é o livro mais antigo do Novo Testamento. Mais antigo do Novo Testamento. Tá? Mas a história, na hora de montar ela, é diferente. E aí você percebe algumas coisas falando sobre isso. Marcos fala sobre o quê? Sobre Jesus. O que ele fala mais? Se você olhar na Bíblia, o que ele fala mais sobre Jesus? Qual é o foco que Marcos fala? Não é isso que eu estou querendo que vocês façam? Leiam um texto, aquilo que você está dizendo, procure uma palavra que parece que chama mais atenção do seu sermão. Marcos tem alguns eventos que chamam mais dentro do sermão dele todo. A palavra é... certo. Tá? Marcos relata muito como Jesus fez os milagres, como Jesus fez as coisas que aconteceu dele poder ajudar, dele poder servir. Tá? Quando se fala em Mateus, Mateus já fala mais de quem era Jesus, o rei dos judeus. Lucas vai falar mais sobre a humanidade de Jesus. Por isso que quando nós debatemos humanidade, por isso que quando nós debatemos sobre Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que diz que Jesus deixou a sua glória para se tornar parecido conosco,
né, para ser servo, se humilhar e morrer e sofrer em nosso lugar, tá? Para identificar com o homem, quando ele fala sobre essa humanidade de Cristo, que Cristo veio para ser 100% homem e 100% Deus. É a humanidade. Aqui, ó, quando você lê Lucas, você vai ver que ele foi homem. Ele foi realmente quem ele deveria ser para identificar conosco. Quando você começa a perceber algumas coisas. Só para vocês terem mais assim, uma noção, se quiserem anotar, que eu anotei ali. Mateus fala para os judeus. Marcos fala para os romanos. Lucas fala para os gregos. E João fala para todos. Os gentios. Lucas fala para os gregos. Mateus fala para os judeus. Marcos para todos. E João fala para todos. Agora João fala de uma forma. Marcos para os romanos. João fala de uma forma mais especial sobre o que de Jesus? Vocês lembram? O que João fala mais? Papel de Salvador? Tá, Salvador. Ixi, agora que. Seguro. Salvador, o que mais? O que João fala mais sobre Jesus? Filho de Deus, né? A revelação de Deus em Jesus. Filho de Deus, revelação. O que mais? Olha só, fala sobre a divindade de Cristo. Tá? Fala sobre a divindade de Cristo. Que Ele é Deus. Tá? Você olhar em todos os seus contextos, você olhar a partir do versículo 1, diz que o verbo, se fez carne. quem era o verbo? Jesus. A palavra. A palavra. Né? E se você voltar para Gênesis capítulo 1, também vai perceber esse verbo. Quando ele vem seguindo o texto, ele vai dizer assim: eu vim para os que eram meus e os meus não o receberam. Tá? Então você percebe muito forte essa história, esse contexto de cada um deles falando para o seu público-alvo. Tá? Se você quiser saber sobre a data, sobre quando foi, essas coisas, pode ler o livro. Você vai ver lá no livro. Eu acho que é mais importante algumas coisas que não estão no livro, porque o que está no livro você pode ler. O livro vai ficar na sua casa o tempo que for. Né? Eu acho que é importante a gente pensar em outras coisas. Alguma dúvida sobre isso? Eles foram escritos em línguas diferentes também. Sim, algumas Conforme justamente o contexto. Conforme o contexto. Isso mesmo. Tá? Aí entra naquela parte que o senhor fala que a gente faz, o senhor fez isso com Gálatas, o senhor exemplificou isso numa aula para nós. A gente buscar lá na origem para trazer para cá, para saber se realmente é aquilo que o texto está falando. Porque as Bíblias têm, como o senhor faz no culto, né? Comparações, de entrar em interpretações. Tem interpretações bem distintas, né? diferentes das outras. Às vezes algum autor interpreta de um jeito, de outro, né? Isso é chamado de exegese. E aí é mais trabalhoso, mas é importante a gente pensar nisso, porque aí a gente começa a ver esses evangelhos um pouquinho diferente. Ao público, quando você vai ler Mateus, você vai pensar assim: como que os judeus pensavam? Você já não vai pensar de uma forma como João coloca, como todos pensavam. Mas aí você vai colocar direcionado. Aí você vai olhar lá, Marcos, está falando para os romanos. Opa, qual é o pensamento dos romanos? Qual era o foco dos romanos? Qual o objetivo dos romanos?
E aí você vai falar, Marcos pegou nessa forma aqui por causa disso. Por isso que ele falou desse jeito. Porque aí você vai entender melhor o texto. Vai compreender um pouco melhor o texto. E Lucas não andou com Jesus, né? Foi o único dos 13, dos 4, né? E Marcos Lucas, também não, né? e Lucas, Marcos também, né? olha só, Era discípulo de Pedro. olha só, e Lucas, deixa eu ver aqui, é que estava no outro material meu, que eu tinha anotado alguma coisa sobre Lucas. Me lembro dessas coisas, quando os filmes antigos que a mãe botava, lembra dos evangelhos? Antigamente dava na TV. Aí nós assistimos, daí tinha um evangelho segundo Marcos. Tu era fanático desde cedo. A mãe gostava muito. É. Ela mandava nós. Tá. Depois eu vou passar para vocês. Eu tinha uma coisa que eu queria falar sobre Lucas, mas eu não estava no outro material meu que eu perdi, porque eu acabei formatando isso daqui eu fiz agora. Eu formatei meu computador instalei os programas agora, pô. Então acabei sofrendo isso. Olha só, Passa tempo. um outro detalhe que nós precisamos entender é Atos. Atos dos Apóstolos. Tá? Eu já escrevi, já para ficar mais fácil para mim também. Atos dos Apóstolos. Ponto principal. Quem leu alguma coisa sobre Atos, vai ter Atos, é um livro, uma carta que nós podíamos discorrer muita coisa sobre Atos. Tá? Mas eu foquei em alguns detalhes mais simplificados. Uma carta de ligação dos evangelhos. Olha só, quando nós olhamos para Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar sobre o quê? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai falar sobre quem? Jesus, a vida de Jesus. Jesus. Só que se você olhar neles, você vai perceber uma coisa. Vai falar de qual Jesus? Aqueles que o senhor falou. Que era Deus, que era homem, que era judeu. Deus, homem, judeu. Olha que interessante. Fazia milagres, serve, né? Isso. Olha que interessante. Eles trazem uma visão de Jesus daquilo que o povo esperava. Daquilo que lá nos seus pais, seus avós, todos vinham falando. Os 4 vão falar de um Jesus, parece que histórico. Tá? De um Jesus que expulsava demônios, que fazia milagres, tudo aquilo que vinha relatando, Isaías capítulo 53, Isaías 20, que os profetas vinham relatando, eles vieram falando, veio anunciando, veio fazendo. Quando chega em Atos, parece que acaba essa história e começa uma outra história. Porque aí já não conversa mais sobre esse Jesus. Aí ele começa a falar sobre um outro Jesus. Teve entre eles. Ele parece que começa a contar uma história que aconteceu, que esteve entre nós e que é como se você tivesse vivido e agora você vai contar a história. Tá? Você vai discorrer a história. Então, ele abre aqui um parênteses. Ele abre um parênteses, tá? De um Jesus assim. E aí ele abre um outro parênteses aqui, tá? Para contar uma outra história que era aquilo que também eles aguardavam, que era a descida do Espírito Santo. Tá? Só que, quando você olha no Velho Testamento, como que era a descida do Espírito Santo? Lá em Gênesis era sobre as águas, né? O Espírito de Deus estava sobre as águas. Vou fazer uma... Não. Lembra de Davi, não, Saul? Vocês já leram sobre a vida de Saul? Saul, quando ele ficava nervoso, bravo, o que ele fazia? Ele pegava uma Batia na esposa? uma lança em Davi, é aquela parte. Não. Quando Saul estava bravo, nervoso, ele Tinha chamava... uma música. Ele Ele tinha uma música. chamava quem? Davi para tocar uma harpa. Davi para tocar uma harpa.
A música calma. Né? O que acontece é que no Velho Testamento, em vários momentos, várias formas, você percebe isso, a descida do Espírito Santo. Falava, anunciava, previa algumas coisas, né? Profetizava algumas coisas e depois ele voltava. O Espírito Santo não era permanente aqui. O Espírito Santo vinha, revelava algumas coisas, falava algumas coisas, dirigia algumas coisas e depois ele voltava. Até o próprio Jesus, se você lê no Velho Testamento diversas passagens, toda vez que você vê no Velho Testamento a palavra eu acho que eu não tenho certeza, Senhor, tá? Toda vez que você vê essa palavra no Velho Testamento, Senhor, com a letra maiúscula, tá? Muitas delas era a presença de Jesus Cristo. Tá? Acrescento aqui, anjo. Tá? Anjo com letra maiúscula.